Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Inglês. Tema da aula: Talking About the Future. Hi there, how are you today? Good? Today we're going to talk about the future. So we are going to explore some structures that you can use to talk about the future. Hoje nós vamos falar sobre o futuro. A professora Cristina Maier Acunzo é vista do busto para cima com uma blusa preta com linhas horizontais douradas. A docente está em um ambiente com fundo branco. A tela divide-se entre a miniatura da janela de vídeo da professora à esquerda e a apresentação de slides à direita. Os slides têm fundo cinza e textos em letras pretas. No primeiro, o nome da disciplina e o tema da aula, Talking About the Future. Então nós vamos explorar algumas das expressões e estruturas que você pode usar para falar sobre o futuro, right? We're going to start with an article online that is about the jobs of the future. Nós vamos começar com um artigo online que é sobre os trabalhos do futuro, ok? So you can read this article after the class, the whole article, ok? Você pode ler esse artigo ao final da aula, ele estará no seu material, ok? O artigo Future Jobs, Discover the Top 10 Jobs in Demand for the Next 10 Years está no site www.monster.co.uk. But let's see how they make the predictions, right? Vamos ver como eles fazem essas previsões. So the article is Future Jobs, Discover the Top 10 Jobs in Demand for the Next 10 Years. Então o artigo fala sobre os trabalhos no futuro, as ocupações no futuro, e você vai descobrir os top 10 né, trabalhos que estarão em demanda nos próximos 10 anos. Do you think your job, your profession will be there? Você acha que o seu trabalho, sua profissão estará nessa lista? Essa lista foi feita por meio de uma pesquisa. Existem várias outras, right? Então, se você não encontrar o seu aqui, você pode encontrar em outra, right? Okay, so let's take a look at the article, okay? So, here you have the top 5 professions, yes? The top 5 occupations. Então, aqui vocês têm as top 5, right? So, we have teachers, sports therapists, artisans, skilled tradespeople, and hospitality and catering professionals, okay? And how do they make this prediction? This is a prediction, this is not a fact, right? Então, como eles fazem essa previsão? Isso é uma previsão, não é um fato, right? So, take a look at the highlighted parts, yeah? Então, dá uma olhada nas partes que estão marcadas, right? Sobre um fundo branco, há 5 profissões citadas pela professora. No texto abaixo de cada profissão, há palavras contornadas em vermelho. And you will see here the use of will. Então, você vai ver aqui o uso do will, ok? Então, no artigo inteiro você vai ver que o futuro aqui é usado, né, por meio do will. Então, quando nós vamos fazer previsões, right, coisas que não são certas, não são fatos, we use will. Nós usamos o will, right? So, for example, the future workforce will need a wide knowledge base, right? Então, aqui vocês têm também, that means we'll need people to teach subjects, ok? Will need. Então, aqui vocês já veem também a contração do will, right? Uma outra forma de falar também sobre essas previsões é com o likely. Então, vocês veem aí na número 2, millennials are more likely to hit 24-hour gyms and nightclubs. Ok? Então, é provável que os millennials, right, usem muito as academias e os nightclubs, né? Então, os clubes noturnos, né? Will need personal trainers, ok? In number 3, shoppers will pay extra, ok? Will help revitalize, will impact, will have work, will boom, ok? Então, aqui estão alguns exemplos que vocês podem ver desse uso do will, ok? Para falar sobre essas previsões, ok? Vocês vão, como eu disse, ler todo o artigo,
right? E vocês vão poder ver aí vários usos, ok? E também um vocabulário relacionado a essas profissões, right? E a falar sobre o futuro, ok? So, some of these expressions are here. Então, algumas dessas expressões também para falar sobre esse assunto, ok? Estão aqui. So, we have, for example, specialist skills, millennials, pay extra for, people crave, okay? Manual work jobs, in-demand skills. So let's take a look at some uses of these expressions. Então vamos ver aqui o uso de algumas dessas expressões, right? For example, in questions. Então, como nós fazemos as perguntas com o will? No slide nomeado Future Predictions, 6 perguntas listadas e lidas na sequência pela professora têm os seguintes termos em vermelho: will, more likely to, probably, will there be, probable. Which specialist skills will we need to develop? Okay, então, quais habilidades especiais, né, de especialidades nós precisaremos desenvolver no futuro, right? What will millennials be interested in? Então, os millennials, right, estarão interessados em quê? Okay, para que as profissões possam se desenvolver. What products or services are more likely to pay extra for? Então, que produtos ou serviços nós estaremos dispostos a pagar mais, ok? What will people probably crave? Então, o que as pessoas vão querer muito? Crave, right, has this meaning of really wanting or needing something, right? Então, crave significa você querer ou precisar muito, right? Will there be manual work jobs? Right? Então, existirá, so there to be, will there be, haverá trabalhos manuais ou serão substituídos pelos robôs, right? This is one of the questions that people usually ask about the future. Essa é uma das perguntas que geralmente se pergunta, né, se faz sobre o futuro, se nós seremos substituídos pelos robôs. What will the most probable in-demand skills be? Então, quais serão essas habilidades, né, necessárias, né, provavelmente no futuro, ok? So, you can also answer some of these questions, right, on your own. Você também pode responder algumas dessas questões, né, com você mesmo, porque é um assunto muito falado, muito discutido, ok? Por exemplo, é um assunto discutido em exames internacionais, ok? Quais serão os trabalhos, as profissões, e aí você já vai se preparando também para discutir isso se for necessário, ok? So, let's talk then about future predictions, right? So, people will probably crave, millennials will more likely be interested in, right? Então, quais poderiam ser as respostas, né, aquelas perguntas? No novo slide, as palavras destacadas em vermelho são will, there won't be, will not, probable. So, people will not pay extra for blah blah blah. Which specialist skills will we need to develop? Então, na pergunta, right? What will the most probably in demand skills be? Ok? Right? Então, vocês têm a afirmativa, a negativa e em formato de interrogativa. Right? Okay, so talking about facts in the future. Então vamos falar sobre fatos, ok, no futuro. So here you have an example from a series, a TV series. Então aqui nós temos um exemplo de uma série de TV, Game of Thrones, right? So when Daenerys take her throne, there will be no place for us here. Yeah? Okay, so there will be no place, right? Então, nós também usamos o will para falar sobre fatos, right? Então, com certeza isso vai acontecer porque, né, ela vai tomar o trono, ok? Então, quando ela tomar o trono, não haverá lugar para nós, right? De qualquer forma, é uma previsão, right? Não é algo certo, totalmente certo. Então, nós usamos o will, ok? E usamos o will também para falar sobre decisions at the moment of speaking, ok? Então, decisões que você toma na hora de que você está falando, ok?
So, this is an example from The Americans. Esse é um exemplo da série The Americans. What do you want? Hot dog? I'll have a hot dog, yeah. Okay, 1 hot dog, please. Então, I'll have, eu decidi agora o que eu vou comer. E essa é uma forma também de fazer um pedido, right, em um restaurante. Então, o que você vai comer? Você pode usar I would like, né? I'd like a hot dog or I'll have a hot dog, ok? Então, também já é uma expressão para fazer um pedido, right? Mas nós usamos o will porque você está decidindo agora, ok? Então, um outro exemplo bastante usado é o de tocou o telefone e alguém diz I'll answer it, ok? Então, toca o telefone e você fala, eu atendo, ou a porta, o interfone, ok? Then, let's talk about plans now. Então, vamos falar um pouco sobre planos agora. So, this is an example from Glee. Esse é um exemplo da série Glee. Well, then I am going to help you with your Glee assignment. Então, eu vou ajudá-lo, né, com a sua tarefa, ok? So, here we are using going to. Então, aqui nós estamos usando o going to. Você usa o verbo to be e o going to. I am going to help you, right? And then, another example from The Big Bang Theory. E outro exemplo do The Big Bang Theory. What are you doing? It's time to go. I'm not going to work today. Okay? So, here you have in the negative, I'm not going to work. Okay? Então, esse exemplo também já mostra que você está usando going to work. O work aqui pode ser um verbo, ok? Ou você pode estar falando que você não vai ao trabalho. Então, nesse caso, você nem está usando going to no futuro, você está usando no presente. I'm not going, ok? Então, o tempo presente também é usado para essas situações futuras, ok? Então, for example, he was cool on the phone and we're meeting him tomorrow, ok? Então, para falar sobre coisas que já estão certas, sobre compromissos, ok? Já organizados, you can use the present continuous, right? Você pode usar o presente contínuo, que é we are meeting, right? Okay? And this is an example from the Gilmore Girls, right? Esse é um exemplo da série Gilmore Girls, okay? So, let's see another situation. Então, uma outra situação é scheduled events. Então, são eventos no futuro que já são sempre certos, ok? Já estão programados, ok? Então, nesse caso, nós usamos o presente. So, for example, but I have an appointment across town with a client this afternoon. Ok? Então, eu tenho um compromisso, eu terei um compromisso. A ideia é futura, right? Assim como nós usamos no português, ok? This is from True Calling. Esse é um exemplo da série True Calling, ok? E um exemplo final aqui da série The X-Files, right? And the plane departs at gate 35. Então, esse é um exemplo clássico do uso do presente para falar sobre futuro, right? Então, o avião decola, ok? No portão 35, ok? Significa ele vai decolar, right? Ok? So, talking about plans and arrangements. Então, quando você precisar falar sobre planos, né, e coisas que você já organizou, compromissos já organizados, ok? So, what are you doing this evening? Right? What are you doing this evening? Então, o que você vai fazer nessa noite? Não é o que você está fazendo, right? I'm having dinner at a restaurant. Would you like to come? Ok? I'm having dinner. Então, eu vou jantar. Ok? Não, eu estou jantando. Eu vou jantar em um restaurante. Você gostaria de vir? Right? Where are you going to stay? Então, por exemplo, você quer perguntar a alguém, naquela situação de congresso, por exemplo, aonde a pessoa vai ficar hospedada. So, where are you going to stay? Então, isso já é um plano. Então, nós usamos aqui o going to, right? E você também pode usar o presente contínuo. So, where are you staying? Right? And I'm going to be at the Holiday Inn. Eu estarei no Holiday Inn, no hotel. Okay? Right? You can practice a lot, yes, the future expressions with the texts, okay, and the videos that we have for you.
Então você pode praticar bastante o futuro com os vídeos e com os textos e procure prestar atenção nos textos que você lê, nos vídeos, ok? A essas estruturas, essas expressões do futuro, right? Okay? So what did we do today? We used the future to talk about plans, arrangements and predictions, right? Então nós usamos hoje o futuro para falar sobre planos, né? Coisas já organizadas e previsões, ok? So try to practice, watch the video, listen and repeat many times, ok? Então ouça, repita várias vezes, principalmente o uso do will, ok? Que é importante essa pronúncia correta, right? And see you next class. Universiptv.com.br